O sistema de saúde de Manaus entrou em colapso. O consumo de oxigênio nos hospitais aumentou mais de 300%, com o recorde de casos de Covid-19. A empresa fornecedora não consegue mais suprir a demanda e pacientes estão morrendo por falta de ar. Famílias estão comprando cilindros de oxigênio por conta própria e chegam a implorar por ajuda, como foi o caso da psicóloga Thalita Rocha. A sogra dela está internada em estado grave. Acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde, não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. O governo do Amazonas e o Ministério da Saúde criaram a Operação Oxigênio, usando aviões da Força Aérea Brasileira para buscar o produto em Fortaleza e São Paulo. O governo do estado diz que há dificuldades logísticas para abastecer os hospitais. Os aviões da FAB também começaram a levar pacientes que dependem de oxigênio para 6 outros estados. Bebês prematuros que precisam de oxigenação também serão transferidos. Pelo Twitter, muitos senadores se manifestaram sobre a situação no Amazonas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse: acompanho junto ao governo federal a situação gravíssima de Manaus com a nova onda de Covid no Amazonas. Em contato com os senadores daquele estado, coloquei o Congresso Nacional à disposição do que for necessário para minorar o sofrimento desses brasileiros. O vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, afirmou que a situação vivenciada em Manaus é chocante e inacreditável, é de sangrar o coração. Ela demonstra que, por mais impopulares que sejam as medidas de restrições e distanciamento social, elas ainda hoje são a forma para controle da proliferação da Covid-19. O senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, líder da maioria e do MDB, escreveu: o caos sanitário no Amazonas não afeta só os pacientes com Covid-19. É uma reação em cadeia, diante da falta de oxigênio, da falta de leitos, de outros insumos e equipamentos nas unidades de saúde. Também senador pelo Amazonas, Plínio Valério tuitou: as pessoas no Amazonas estão morrendo asfixiadas. Onde se escondem aqueles que nos cobram a preservar o pulmão do mundo? Se fosse queimada de árvores, era comoção mundial. A morte de amazônidas não lhes melhora o ar. Para o senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, líder da minoria e da rede, o que está acontecendo em Manaus é criminoso, uma tragédia sem precedentes, que conta com a omissão de um governo federal incompetente. Nossa solidariedade ao povo de Manaus. O senador Rogério Carvalho, líder do PT, disse que a tragédia que vemos em Manaus, infelizmente, pode se repetir em outros estados brasileiros. O senador Flávio Bolsonaro divulgou a transferência de recursos do governo Bolsonaro para combate à pandemia em 2020. No tweet, ele mostra que o estado do Amazonas recebeu 8,91 bilhões. Só para a cidade de Manaus foram 2,36 bilhões. Álvaro Dias, líder do Podemos, falou sobre a operação de emergência. Parabenizamos a FAB pela eficiência que sempre demonstra em missões de emergência como esta. Rodrigo Cunha, vice-líder do PSDB, apontou que falhas na gestão pública estão custando ao nosso país milhares de vidas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai encaminhar ao senador Davi Alcolumbre um pedido de convocação da comissão representativa do Congresso para discutir a tragédia de Manaus e a vacinação. Alguns senadores defendem que o parlamento interrompa o recesso parlamentar. Para o senador Alessandro Vieira, vice-líder do Cidadania, no dia em que o Brasil se transformar num país sério, não vai faltar oxigênio. Vai faltar cadeia para aqueles que, por ação ou omissão, contribuirão para este caos. Mais de 200 mil mortos e o Congresso continua em recesso, só pensando em eleição com as bênçãos e verbas do Executivo. E o vice-líder da rede, Fabiano Contarato, concluiu que a negligência do poder público desampara e mata, custando milhares de mortes evitáveis.